Olá, muito boa noite. E cá estamos nós de novo no Acontece do Centro Espírita para mais um programa, para mais uma noite de quarta-feira, à conversa consigo a falar sobre algo que tem sempre a ver com a nossa doutrina, com o Espiritismo. Hoje vamos falar, Regina, sobre o ponto de vista, não é assim? É, o ponto de vista. Será que há um ponto de vista? Há muitos pontos de vista? Cada um tem o seu ponto de vista? Apesar de que o objetivo hoje não é tanto falarmos de um ponto de vista de cada um, não é? Mas sim a forma como o Espiritismo nos vai trazer um novo ponto de vista, um novo olhar sobre a vida, sobre a espiritualidade, enfim, o novo ponto de vista é, digamos, uma das coisas, mais importantes que o Espiritismo até nos oferece. E esse ponto de vista a que Allan Kardec se refere, não é? É, na verdade, um novo olhar, uma visão nova da vida, não é? Exatamente. Eu estou aqui a partilhar, a Regina nem sempre gosta que eu faça isto, mas para dar também a oportunidade de quem me acompanha como amigo, não é? Que eu possa fazer também, assim como vocês o poderão fazer, se entenderem que vale a pena partilhar com os vossos amigos, com alguém que até, de alguma forma, deveria ou gostaria de ouvir falar sobre estes assuntos sempre com uma explicação à luz da nossa doutrina, da doutrina espírita. Portanto, iríamos pedir antes de mais também que nos dissessem se realmente o som está a sair bem, se a imagem está boa. Eu sei que tem havido algumas queixas, porque de vez em quando há alguns cortes, algumas interrupções. E eu, sinceramente, nós temos falado sobre isso, ainda não sei se é do nosso PC, da net não é, pode ser do nosso computador, mas nós iremos com toda a certeza, se continuar a acontecer, iremos tentar arranjar uma alternativa. Exatamente, arranjar uma alternativa. Espero que todos tenham tido umas boas férias. E hoje é realmente a oportunidade de conversarmos um pouco e também, mais uma vez, instigar a todos que estão connosco, não é? Que nos mandem as vossas sugestões de temas, porque, na verdade, há muitas questões que podem ser levantadas, basta abrir o Livro dos Espíritos, basta ouvir até as pessoas em sociedade a colocar determinadas questões, mas nada como aquelas pessoas que nos seguem, provavelmente já estão fartas de ouvir abordar sempre as mesmas temáticas e gostariam que pudéssemos abordar outras diferentes, ou porque trazem com elas algumas dúvidas, ou porque há acontecimentos que surgiram na vida das pessoas e gostariam de que houvesse explicações para eles. Então estejam à vontade de o fazer, podem fazê-lo em privado, por mensagem privada, ou para o nosso e-mail, ou até publicamente aqui, enquanto estivermos na... Exatamente, também quase me apetece dizer-vos, façam-no, por favor. Porque qualquer dia vamos esgotar certamente, aliás, esgotar, somos capazes de não esgotar, mas iremos falar sobre temas que se calhar nos vão ocorrendo e que não terão muito a ver com aquilo que eventualmente até vocês desse lado gostariam até de partilhar connosco e de fazerem de alguma forma esse direto connosco, porque estão sempre com essa vontade, não é? E se eu pudesse falar, se eu pudesse dizer alguma coisa, se eu pudesse falar sobre isso, mas isso é importante e é interessante, ajudem-nos e vamos ficar à espera. Ora, Regina, sobre o ponto de vista que está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? No capítulo 2, que eu vou passar a ler, assim, uma passagem assim rapidinha, não é? Para depois irmos falando sobre este assunto. Portanto, desde já a vossa atenção e a nossa também. Então, o ponto de vista diz assim: a ideia clara e precisa sobre a vida futura dá-nos uma fé inabalável sobre o porvir. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles imaginam a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma pequena estadia num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais do que incidentes
que aceita com paciência, porque sabe que são de pouca duração, a que se seguirá uma situação mais feliz. A morte nada mais tem de assustador, não é mais a porta do vazio, mas sim a da libertação. Olha, Regina, nós poderíamos continuar a ler aqui, não é? Sim, este parágrafo que é extenso e não vale a pena amassar-vos. Mas já abre assim as portas, exatamente, para aquilo que se pretende abordar um pouco hoje. Antes de mais, temos que recorrer à história e temos que falar sobre a visão que estava por detrás antes de surgir o Espiritismo, como era o pensamento humano, como o que falavam as filosofias sobre a vida. Não vamos falar disso para não aborrecer ninguém, mas precisamos de relembrar que há um sistema de crenças bastante dogmático que nos acompanhou, não é, por milénios. A ideia de que há uma dicotomia entre bem e mal, a ideia de que, enfim, há aqueles que creem em Deus, há os que não creem, que são ateus, enfim, todo esse tipo de crenças, não é, levou a que houvesse inclusive uma forma de olhar a vida completamente diferente, conforme a visão que a pessoa tem, religiosa ou não, da vida, assim tomavam decisões e se comportavam desta ou daquela maneira em conformidade com aquele pensamento. Então o Espiritismo vem-nos falar algo diferente, a propósito de quem nós somos, não é? E nós sabemos que há um dogmatismo antigo, materialista, muito virado para a parte biológica, o corpo físico, só o que é cientificamente provado é que realmente existe, e depois várias doutrinas vão surgindo, do ponto de vista religioso, especialmente com destaque para o cristianismo, que nos vem falar de a vida futura, de que algo acontece após a morte do corpo, e não só o cristianismo, também sabemos de outras doutrinas mais orientais que também vêm falar da vida imortal. Então já vai havendo uma possibilidade de encarar a vida futura com outro olhar, com outra esperança. Mas o Espiritismo, dizíamos nós, que traz um ponto de vista diferente, como diz Allan Kardec, de encarar as vicissitudes de outra maneira. E começa por dizer que os espíritos, que nós somos espíritos, e os espíritos são criados simples e ignorantes. Então vamos relembrar como é que pensávamos, ou melhor, qual era o pensamento antigo, de que havia o bem e o mal. Que nós, por exemplo, ou diziam algumas doutrinas, que fomos criados maus, ou seja, fomos criados sem virtudes e tínhamos que desenvolver as virtudes. Outra doutrina dizia que fomos criados bons, mas que pecamos e que agora então teríamos que passar por um karma e por sofrimento na Terra. Mas os espíritos disseram, não fomos criados nem bons nem maus, fomos criados ignorantes. Fomos todos criados no mesmo patamar, fomos criados todos com inteligência, portanto, todos temos inteligência para atingir, no uso da nossa vontade, da nossa determinação, de atingir um fim, que é a evolução espiritual. E esse romper dos dogmas antigos, o romper com as crenças antigas do bem e do mal, do espiritualismo versus materialismo, tudo isso vem trazer o Espiritismo um novo olhar, um novo ponto de vista, uma nova forma de olhar para a nossa vida, aqui enquanto espíritos encarnados, e uma forma de olhar para a nossa vida enquanto almas no mundo espiritual. Exatamente. Olha, Regina, será um ponto de vista, digamos assim, porque nós entendemos, eu estava a tentar comparar com aquilo que normalmente nós diariamente dizemos que é um ponto de vista. Obviamente que este ponto de vista não terá rigorosamente nada a ver com isso, não é? Até porque, a partir do momento em que, eu não sei se entendi bem, e estou a dar o meu ponto de vista relativamente àquilo que acabaste de falar, mas parece que aquilo que a doutrina nos diz é precisamente, se nos ensina e se nos dá os porquês das coisas, não é? O nosso ponto de vista, a partir desse momento, terá que ser diferente. Terá que ser diferente. E ajuda-nos a encarar de alguma forma
o futuro de uma outra maneira, a percebermos a vivência na Terra, a nossa passagem na Terra, de uma maneira completamente diferente do que aquilo que o faríamos se esse ponto de vista não nos tivesse chegado e sido explicado dessa forma. Nós, por exemplo, no dia-a-dia, nós falamos muito de termos diferentes pontos de vista. Nós sabemos, por exemplo, olhamos e vamos imaginar que eu sou ateia, não é? E tu és cristão. E nós olhamos para determinada situação na vida dos outros, muitas das vezes nós estamos a fazer observações não sobre a nossa própria vida, mas sobre a vida dos outros, de terceiros, e eu vou ter uma visão daquilo que está a acontecer com outra pessoa, que tem muito a ver, tem muita relação com a filosofia, com a minha ideia, com o tal meu ponto de vista sobre aquela situação. E tu terás outra completamente diferente. É óbvio que depois nós vamos parar aqui um bocadinho para falar sobre duas questões que são importantes. Primeiro, e Allan Kardec vai falar nelas, inclusive é na Gênese, a propósito também desta questão do ponto de vista. Primeiro é que quando nós olhamos, por exemplo, para situações que acontecem com crianças, faz de conta, todos nós nos apaixonamos assim na adolescência, não é? Tivemos aquele primeiro amor, aquela primeira paixoneta, e depois não fomos correspondidos, ou as coisas não correram bem, e o que é que acontece? Ficamos tristes, há quem chore, há quem deixe de comer, enfim, sentimos aquela infelicidade muito grande, momentânea. Claro que passámos por isso, vivenciámos aquilo de maneira até muito intensa, não é? E depois o tempo passa e agora são os nossos filhos que estão a passar por essa situação. E quando nós olhamos e vemos um filho adolescente a chorar porque a namorada não lhe liga ou porque o namorado não diz nada, o que é que nós dizemos sobre o assunto? Oh filho, isso passa, relativizamos a situação. Porquê? Porque olhamos para o nosso passado e para trás e não estamos a vivê-lo no momento e parece-nos que ele já não é tão intenso. Parece que até não nos afeta quase nada, não é? Esse é também um ponto de vista que tem a ver com a forma como nós estamos ou não dentro das situações. Exatamente. A outra, e agora até ocorreu-me há pouco fazer referência a isto, porque tem a ver com o que aconteceu recentemente há dias com a minha filha, que é o estarmos de fora das situações e termos uma ideia sobre elas que por vezes não é verdadeira, não corresponde à realidade. E eu vou-vos dar esse exemplo que foi, a minha filha foi fazer a vacina do Covid, não é? E depois o que acontece? Ela fez comentários de que colegas dela tinham ido tomar a vacina, no dia a seguir não se podiam mexer, nem podiam ir trabalhar. E ela tinha-me dito assim, oh mãe, vê lá, imagina, eu levar uma vacina e depois aproveitarem-se logo para não ir trabalhar, não é? E logo, enfim, queixarem-se com muitas dores. Acontece que ela foi tomar a vacina e já estão a ver o que é que aconteceu. Exatamente. De repente passou a noite bastante mal, cheia de dores, calafrios, dores imensas no braço e no dia a seguir não foi trabalhar. E então eu conversei com ela e disse, estás a ver, minha filha, passaste por uma situação na qual criticaste o comportamento dos outros sem nunca teres vivenciado e experimentado essa mesma situação. Então, quando nós vamos tomar uma atitude, e neste caso temos o nosso ponto de vista, ou vamos emitir o nosso olhar, a nossa visão sobre determinado facto, temos de ter o cuidado de refletir antecipadamente se estamos por dentro do acontecimento, se sabemos o que é real ou não real sobre os factos. Claro, não é? Mas olha, de alguma forma, quer dizer, nós temos sempre um ponto de vista diferente dos nossos filhos. Aliás, a tendência do ser humano é precisamente essa, é termos sempre um ponto de vista diferente. Obviamente que a única coisa que pode acontecer é convergir, mas o nosso ponto de vista normalmente acaba por ser sempre diferente. Então, dos nossos filhos é uma constante, porque na realidade eles deparam-se com situações na vida, não é? Dentro da tenra idade que têm, que se calhar nós passamos por elas, mas se calhar na nossa adolescência, na nossa geração, as coisas não aconteciam desta forma, porque teríamos acesso a muito menos temas, a muito menos tecnologia, não é? E portanto,
para eles agora é tudo diferente. E lá está, nós aprendemos de uma forma que eles, de certa maneira, nós tentámos passar, mas tudo aquilo que existe à volta acaba por, eu vou utilizar este termo entre aspas, acaba por os corromper, digamos assim. E daí o nosso ponto de vista acabar por ser sempre diferente. Mas olha, o que eu te queria questionar era... o ponto de vista não vem só com Allan Kardec, com a doutrina espírita, ele já existia. Porquê na altura de Cristo, de Jesus, quando esteve na Terra, porquê é que as pessoas não entenderam e não obtiveram esse conhecimento? Exato, é assim, ao tempo de Cristo, obviamente Jesus tinha todo este conhecimento que nos chegou até nós, através do Consolador Prometido, ou seja, através da filosofia espírita, que nos veio a explicar muitas coisas que antes desconhecíamos. É certo que Jesus tentou transmitir à sua época, através de histórias simples, entendíveis, e quando dizemos entendíveis, temos que refletir sobre o facto de nós, há 2000 anos atrás, não tínhamos a evolução espiritual que temos atualmente, ou seja, nós não tínhamos os conhecimentos que já adquirimos e também não tínhamos a abertura para entender e a abertura para olhar e perceber a vida de uma forma diferente. Porque nós, quando estamos ainda a lutar pela sobrevivência, e se falamos há 3.000, 4.000 anos atrás, ainda estamos muito perto de apenas passar os dias, não é? Em tentar sobreviver, em ter comida, não é? Para nos alimentarmos e tentar nos preservar do ponto de vista físico. Mas há chegado um momento em que o homem torna-se mais sedentário e começa a refletir, não é? Sabemos que com os gregos surgem as primeiras questões, surgem as primeiras reflexões sobre a vida. Porquê? Porque os gregos, necessariamente, como eram mais sedentários, mais dedicados ao mundo artístico, às artes, tinham tempo inclusive para o desporto, não é? Claro que é por outras razões, porque eles tinham escravos para fazer as coisas mais do dia-a-dia, mas o que é certo é que aí vão surgindo uma nova abertura para um certo entendimento. Mas mesmo assim, à época de Jesus, ainda não era possível ter conhecimento, por exemplo, de que é Deus. Né? Que o Espiritismo, quando nos vem falar que Deus é uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, à época há um conhecimento abstrato que ainda não é inteligível por todos, como falarmos de espírito e o que é o espírito. Então, tudo isso levou o seu tempo e para que nós conseguíssemos agora aceitar, como Kardec falou e bem, o espiritismo surgiu na época certa, foi no tempo certo, porque havia, enfim, um combate ao materialismo, não é? Que passa do fim do século XVIII para o início do século XIX, e esse combate ao materialismo surge também com uma abertura à psicologia e às ciências espirituais ou psicológicas, pronto. Então, sendo assim, vem-nos trazer esta nova visão da vida futura, porque quando se fala em ponto de vista, fala-se daquilo que o Espiritismo nos oferece de compreensão da vida futura e também, por que não dizê-lo, não só que nos dá esperança e que nos chama e nos apela lá à frente, mas também entender de onde viemos antes, porque o cristianismo dizia-nos que a alma foi criada quando foi criado o corpo, né? E o Espiritismo vem-nos dizer que a alma já preexiste à criação do corpo. Isso faz diferença para entendermos os nossos relacionamentos, a nossa vivência uns com os outros, entender porque é que entramos em desacordo, porque é que temos afinidade. Nós também não conseguimos perceber de onde é que vinha isso. Não é da genética. Hoje o Espiritismo explica que é dos relacionamentos do passado, não é? Através da reencarnação nós podemos agora perceber de onde é que vem essa lei da afinidade entre as pessoas. Exatamente. De alguma forma, eu há pouco falava precisamente naquilo que o Espiritismo nos traz enquanto ensinamento e que nós podemos aí beber e colher as informações necessárias para perceber o que é que pode ser o nosso futuro, para onde é que vamos, mas tu dizias agora com alguma razão, aliás com muita razão, que na realidade é extremamente importante
nós entendermos também, não é, porque é que as coisas nos acontecem, não é? Porque é que ficamos doentes, porque é que apanhamos uma doença, porque é que a vida nos corre menos bem ou mal, como entenderem, e aí o nosso ponto de vista em função disso, portanto, desses acontecimentos, também muda se percebermos que tudo tem a ver com o passado e, obviamente, em consequência com o futuro, porque as nossas atitudes é que farão com que nós possamos caminhar um bocadinho mais, subir a mais alguns degraus, como um companheiro dizia há pouco, ou uma companheira, que realmente nós temos que ir subindo, e isso é importante, ultrapassar precisamente essas fases, porque é por isso que nós cá estamos. E a doutrina espírita, na realidade, ensinou-nos isso e trouxe-nos esse consolador, de alguma forma. Sim. Que nos diz o porquê das coisas e o que é que poderá vir a ser, porque na realidade e mais do que é um isso, mundo de passagem, não é? Traz-nos as comunicações dos espíritos que nos vêm contar como foi. E por coincidência, hoje estávamos há pouco, sei lá, meia hora, 30 minutos antes, nesta rede social, no Facebook, e lemos uma psicografia que foi partilhada por um companheiro espírita português. E essa psicografia foi recebida num centro espírita em 2008 por um médium ainda muito jovem, do espírito Bertrand Russell, que é um filósofo, por sinal é ateu, ou era ateu, porque ele já morreu, obviamente, já está no mundo espiritual. E então essa psicografia, ele conta por aquilo que passou quando chegou ao mundo espiritual. E lá está, achamos interessante, e se puderem procurem, eu depois até posso vos colocar aqui o link para lerem a psicografia, foi das mais belas que eu li, relativamente à descrição que é feita por um filósofo que é ateu e que se depara de repente no mundo espiritual, primeiro sentiu-se solidão, sentiu-se sozinho, depois assim que tomou consciência que afinal estava vivo, sente-se nu e despojado completamente de tudo o que ele levou da vida anterior. E aqui uma chamada de atenção, este espírito, pelos vistos, em vida anterior foi Voltaire, portanto ele já tinha um conhecimento do ponto de vista da inteligência, e assim que tem conhecimento que continua vivo, como se abre à frente dele uma visão completamente nova do que é Deus, e então ele fala de Deus de uma forma tão bela que é absolutamente poética, contrastando, lá está, com a visão mais materialista que ele tinha enquanto encarnado e enquanto na Terra. Mas o Espiritismo não tem dogmas, o Espiritismo vem-nos falar de uma nova justiça, de uma nova ideia de justiça, e a propósito achámos muito interessante, não sei se te recordas, aqui há pouco tempo nós temos estado os dois a passar a limpo algumas psicografias recebidas por Arnaldo Costeira e outro companheiro nosso da ACHEV, e ao passarmos essas psicografias, há uma irmã, um espírito feminino, que nos conta uma conversa curiosa que teve ainda em vida com um espírita. E ela não era assim, muito fervorosa, ela não era católica, mas não era praticante, não é? Como muitos dizem, e ele falava do espiritismo, ela dizia sim, mas como tinha um filho deficiente, não é? Queixava-se que não havia justiça divina para o facto de ter tido um filho daquela forma, uma vez que ela era uma boa pessoa, ela era uma boa mãe, ela era muito dedicada, até que esse amigo espírita lhe diz assim: olha, o meu Deus é melhor do que o teu. E ela disse: como assim é melhor do que o meu? Sim, porque o teu Deus não gosta de ti. E o teu Deus, como não gosta de ti, deu-te um filho com deficiência. Mas o meu Deus, que é bom, fez-me assim um homem bom, belo, cheio de saúde. E achámos muito curioso, porque depois esta conversa foi aprofundada e em tom de brincadeira ele demonstrou-lhe, através do diálogo, que realmente o Deus dos espíritas, que é o mesmo Deus de todos, como é óbvio, era o único que demonstrava que havia justiça. E porquê? Porque ele ama a todos da mesma forma. E porque assim nós vamos entender que ter um filho com deficiência
A criança não é deficiente. Aquele espírito está a passar por uma situação que é útil e necessária. Exatamente. Não é má nem boa. Apenas o corpo. É útil assim e necessária para depois pôr à prova o seu conhecimento adquirido e superar aquela tarefa. Exatamente. Nós, aliás, esta coisa dos pontos de vista tem muito que se lhe diga. Eu vou contar um episódio, não nomeando nomes, numa primeira história e numa segunda, assim, muito rapidamente. Uma segunda que foi contada pelo Divaldo, portanto, num livro que estamos a ler. Mas a primeira história aconteceu hoje, precisamente. Hoje, não. Ontem. De alguém que não acredita. É uma pessoa católica, fervorosa, não é? Mas que não acredita na doutrina, não acredita nessa coisa dos espíritos, não acredita em nada. Mas, na realidade, aconteceu-lhe, vários episódios, mas um extremamente marcante, em que a pessoa dizia, não, se eu não tivesse um espírito forte, vejam bem, se eu não tivesse um espírito forte, eu não conseguia dominar aquele homem. E a história é, basicamente, alguém que trabalhava nas terras deste senhor e que, na realidade, incorporava, digamos assim, o espírito de um daqueles que tinha sido dono daquela casa, daquela fazenda. Não sei se talvez há alguns séculos atrás, Sim. um século e meio, 2 séculos, por aí, e que através desse trabalhador dizia, eu sou fulano assim e isto é tudo meu, mas dizia-o de uma forma naturalíssima, como se fosse mesmo ele a falar. Agora, para quem não acredita, obviamente que esta coisa do ponto de vista é isso mesmo. Eu não acredito, mas eu tenho um espírito forte e eu consegui dominar. Portanto, veja-se aqui a diferença. Mas depois também existe aquele ponto de vista em que nós, de uma forma, e que Divaldo o fez variedíssimas das vezes, e não só Divaldo, mas neste caso Divaldo, porque é uma história que está escrita, de alguém que procurava ajuda para, eu já não me recordo se era irmã, acho que era irmã, que estava, digamos assim, subjugada, não é? por um espírito, e procurava ajuda ao Divaldo, e no momento em que chegou, estariam muitas pessoas ainda para ser atendidas, já no fim da noite, por volta das 11 horas da noite, e a pessoa queria ser atendida em primeiro lugar, porque o ponto de vista dessa pessoa era que se a pessoa que ela levava tinha urgência em ser tratada, porque estava em camisa de forças, inclusivamente, e tinha sido levada por dois homens fortes, pronto, estilo segurança, para que ela não fizesse algum espalhafato ou não magoasse alguém, e o Divaldo dizia, não, vais ter que esperar até ao fim, e foi o último, e pronto, e depois a coisa lá correu bem, mas, vejamos, muitas vezes o nosso ponto de vista não é aquele que é o melhor, nem é aquele que nos vai dar mais, digamos que, obter algo melhor só porque é nosso, não é? Quer dizer, em tudo, e a doutrina espírita dá-nos precisamente esse ensinamento. Muitas vezes a paciência é o melhor amigo, e é aquilo que nós temos que É sobretudo a visão que o Espiritismo traz nova, é uma visão, vou usar uma expressão que é de conjunto, ou seja, nós só somos felizes quando vemos os outros felizes. A essência da filosofia espírita e da moral espírita é esta. Por isso, Kardec várias vezes relembra, fora da caridade não há salvação. E que caridade é essa? A caridade é sentir que, ao fazer o bem ao outro, não sou só eu que estou feliz, é o outro que está feliz, e eu fico feliz porque o outro está feliz. E essa é a essência da verdadeira fraternidade e do espiritismo. É todos construirmos algo em conjunto. Porque é assim, não existe um Deus sozinho, isolado, lá em cima, ou cá em baixo, a mandar outros a trabalharem por ele. Existem muitos espíritos que colaboram com Deus. Existe um grande grupo de espíritos cada vez mais elevados que são, de certa forma, co-criadores. Porquê? Porque à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente e vamos praticando o bem, nós vamos desejando o quê? Ver os outros bem. E se nós descermos um pouquinho ao nosso dia-a-dia, nós, quando olhamos para os nossos filhos, não é?
tendo em conta o amor que sentimos por eles, nós só os queremos ver felizes. Um dia nós vamos olhar para os vizinhos, para as pessoas com quem trabalhamos, para todos aqueles que estão ao nosso lado, como nossos filhos do coração, como nossos irmãos da alma, né? Então, o Espiritismo, um dia, o ponto de vista é um ponto de vista universal. É aquele em que todos trabalhamos para o interesse geral. Exatamente. Tu há pouco, eu lembrei-me, desculpa falar sobre isto, falaste sobre alguém com deficiência e, portanto, não é muito difícil de explicar a deficiência ou os vários tipos de deficiência que podem acontecer. Eu li com alguma tristeza, aliás, recebi uma mensagem com alguma tristeza de alguém que eu posso chamar amigo, e posso dizer o nome dele, portanto, que ninguém conhece, o Jack, que vive em Londres, onde eu trabalhei, que tinha um filho com deficiência, que infelizmente partiu faz hoje precisamente 8 dias, faz hoje uma semana, e eu era tipo o tutor dele, ou seja, eu trabalhava apenas com ele, e era uma alma lindíssima, num corpo completamente deformado, com paralisia cerebral, mas que respondia de uma forma perfeita a qualquer solicitação, e eu falo sobre isto porque o pai, eu não sei se poderemos enquadrar isto também, de uma certa forma, num ponto de vista que a doutrina, ou num dos pontos de vista que a doutrina espírita nos dá. Quando ele nasceu, os médicos deram-lhe pouco mais do que 4 meses de vida. 4 meses de vida. Ele faleceu agora com 20 e tantos, 27, 28 anos, ou seja, imaginem aquilo que a medicina dizia e aquilo que aconteceu na realidade. Mas o certo é que o pai, e depois de saber isso, o tempo foi passando, imaginem a agonia dos pais, não é? Até porque não rejeitaram o filho, bem pelo contrário, eles têm outras 2 filhas perfeitamente normais, assim como a família é perfeitamente normal, e o pai entendeu abrir uma casa de cuidados especiais para crianças como ele, e eles são judeus, não são espíritas, não são católicos, são judeus. Ele entendeu abrir, juntamente com outro amigo, uma casa para crianças com estas dificuldades, com esse tipo de deficiências, quase todos eles, e eram 12, porque achava que o filho merecia todos os cuidados que qualquer outra criança também merecia, mas que a família, em termos de família, por questões óbvias, porque trabalho, e Inglaterra, parece-me que naquela zona, Londres, aquilo é muito movimentado e eles não teriam grande disponibilidade, mas para que não estivessem com preocupação, abriram uma casa especificamente para eles, precisamente porque entenderam que ele merecia, como ele, tantos outros, uma oportunidade de poder ter a vida que ele escolheu para vir. Obviamente que vamos lhe perguntar: Jack, foi isso que pensaste? És espírita? Disseram-se não. Mas muitas vezes não é preciso ser espírita para a gente conduzir o nosso ponto de vista de uma forma mais correta, não é? Sim, o que importa mesmo, e lá está, vou recordar a psicografia do Bertrand Russell, porque na verdade ele era ateu, mas foi muito bem recebido. Ou seja, quando digo bem recebido, ele até brinca na psicografia, não encontrou ninguém com chifres, nem nenhum anjinho de asas, mas reconheceu amigos, e alguns até filósofos vieram recebê-lo. E a verdade é que o que mais interessa mesmo, e nós sabemos disso cada vez mais, é aquilo que nós fazemos, é como nos sentimos perante as situações, é o amor que nós entregamos no nosso dia-a-dia, seja em que situação for. E não importa se somos católicos, se somos judeus, se temos religião, se não temos religião, se não cremos em Deus, importa é olhar o futuro com esperança. É importante realmente reconhecermos que existe uma vida futura, e isso marca o quê? A diferença com aqueles que, achando que o nada existe, que depois da morte nada existe, esses provavelmente sofrem muito mais. A ideia aqui é as pessoas deixarem de sofrer e encararem aquilo que é a realidade, é que a vida continua, e essa esperança não é uma falsa esperança, é uma esperança que tem
provas mais que dadas pela comunicabilidade dos espíritos daqueles que já estão do lado de lá e nos vêm contar como estão, por tudo o que passaram. Para aqueles que querem ler um pouco mais sobre estes testemunhos, não é? Podem ler O Céu e Inferno de Allan Kardec e no final tem vários espíritos a falarem sobre o que lhes aconteceu, espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos infelizes, enfim, muitos tipos no sentido de sentimentos e de estados de alma em que se encontravam quando chegaram ao plano espiritual. E depois, provavelmente, aqueles que trabalham em centros espíritas já tiveram contacto com mensagens. Nós temos essa sorte de comunicar semanalmente, com ouvir os espíritos a comunicarem os seus sentimentos, a forma como se encontram e termos a oportunidade de dialogar com eles e conversar e esclarecer quando têm dúvidas e quando precisam do incentivo para seguir em frente, seguir o caminho pessoal que todos nós temos. Não é? Exatamente, e de alguma forma também não perder a esperança, não desistir sob qualquer tipo de pensamento menos adequado, digamos aí, assim, às circunstâncias, recordando algumas sugestões ou alguns conselhos que até são dados, não é? Não desistas, segue em frente. Muda o teu ponto de vista, porque na realidade aquilo que tu queres é o que está correto, aquilo que te é colocado na cabeça ou que de vez em quando te vem ao pensamento não é correto, segue. Dizendo mais, a importância que nós devemos dar aos bens terrenos é aquela que eles merecem, digamos assim, porque fazem parte da nossa vida. Estão ao nosso dispor para nós podermos evoluir, não é? Exato. É assim mesmo. É isso mesmo. O que deveremos, de alguma forma, dar mais importância, não é? É precisamente ao progresso do espírito. Não é? Ao progresso. É certo que muitas vezes as pessoas têm tendência, não é? Apesar de tudo, de abnelhar, e muitas vezes até dão desculpa de terem coisas e de possuírem coisas porque é para viverem bem, não é? Para se conservarem. Já tivemos a oportunidade de falar aqui nisso, mas os espíritos, a propósito até deste tema, falam sobre as questões que têm a ver com essa nova visão da vida. Ou seja, nós podemos ter qualidade de vida, nós podemos ter, não é, bens terrenos, porque Deus proporcionou que tivéssemos um planeta, não é, que nos desse tantas riquezas, tantas coisas que nos auxiliam, não é, não só à sobrevivência, como a termos uma vida na prática feliz, sem sofrimento, sem tanto cansaço, não é, sem tantas dores, e nós aproveitamos-la mal. Porquê? Porque, na verdade, acabamos por dar muita importância quando perdemos alguma coisa. Tanto que Allan Kardec até faz a seguinte referência: é muito diferente o rico, não é, que perde algo e que não dá importância nenhuma, daquele pobre que tinha pouco e quando perde se suicida, se mata por aquele pouco que tinha. Então aqui vemos duas situações e que demonstram bem que o apego a tudo o que é material, a tudo o que é bens terrenos, é que faz nos distinguir de mais ou menos evoluídos espiritualmente, mais ou menos felizes. Nós podemos ter coisas, não temos a necessidade de nos prender a elas. E quando é que isto muda? Isto muda quando muda o nosso ponto de vista, quando a gente sabe que para o lado de lá não vamos levar nada. Ou seja, quando nós percebemos que tudo aquilo que temos aqui, não é? Esta pulseira bonita, este colar, esta roupinha e tal, são apenas necessárias, não é? Para a nossa existência. E, enfim, temos um pouco de vaidade, desde que ela não seja maior ou mais em excesso, não é? Não seja um abuso, podemos andar bem arranjados, cuidarmos de nós, não é? Até porque outros que trabalharam e que venderam estas coisas possam também ter o seu sustento, não é? É assim que devemos ver as coisas. Não podemos, nem devemos, viver só em função disso. Exatamente. Temos que viver em função dos bens espirituais acumulados. Exatamente. Dizer mais o quê? Que na realidade não queremos fazer parecer que só quem acredita na doutrina espírita é que se safa, desculpem o termo.
Não é verdade isso. Não é verdade também que só o ponto de vista da doutrina espírita é que é o correto. Porquê? Porque há muita gente que não acredita em nada, que acredita em alguma coisa, mas que acredita também em alguma coisa diferente, mas não deixam de ser pessoas com foco, pessoas com o devido ponto de vista. Porquê? Porque a doutrina espírita, sendo uma filosofia, os seus conceitos não são religiosos, não é? Portanto, é uma forma que transmite-nos uma forma mais saudável e mais correta de podermos chegar ao nosso objetivo, que é a evolução. Até porque nós, enquanto espíritos encarnados, que não nos recordamos que há uma vida do lado, existe uma vida do lado de lá, não é? E muito mais ampla do que na Terra, não é? De alguma forma, o espírito, quando desencarna, quando chega lá, percebe-se perfeitamente que esses pressupostos que o guiaram durante a vida terrena são precisamente esses, os pressupostos espíritas. Não é? É assim, Allan Kardec colocou algumas questões aos espíritos em que eles respondiam: para já esta informação que vos demos dar, porque ainda não tendes conhecimento de saber mais. E a verdade é que a verdadeira verdade, desculpem o pleonasmo, é imutável, ou seja, só existe uma verdade. E então, como à medida que o tempo vai passando, nós vamos conhecendo outras verdades. Acontece é que este conhecimento que foi passado para nós agora, que nós já temos entendimento de perceber que a vida é assim, provavelmente ainda é uma pontinha do véu do que é a criação, do que é o universo. Há muitas coisas que nós ainda não temos entendimento para perceber. Muitas pessoas, às vezes, eu ouço dizer assim: mas explica melhor o que é Deus. Especialmente os jovens que têm um ensino, uma educação muito materialista, infelizmente, e quando lhes passam os conceitos de biologia, de geografia, de muitas matérias, é demasiado materialista. Então, eles, mesmo que tenham tido uma infância espiritualista, fossem cristãos, fossem espíritas, fossem protestantes, seja o que for, há ali um choque, e no debate e no choque da adolescência, eles vão acabar por se render um pouco àquilo que é o vigente, que é o materialismo. E o que é que acontece? É urgente trazermos mais questões e mais filosofia à vida dos jovens e à vida das crianças, para que, quando há esse embate, eles entendam e começam a questionar as coisas de outra forma. Isto para dizer que, quando começam e chegam a casa a questionar os pais: mas porquê que acreditam em Deus? Afinal, o que é Deus? Nós, pais, também às vezes temos alguma dificuldade. Temos, é certo, uma reflexão que está no Livro dos Espíritos logo no início, de perceber que se explica a Deus com uma causa primeira e porquê, não é? Porque não há efeito sem causa, reconhecendo-lhe todos os seus atributos, mas para um jovem que é materialista tem dificuldade ainda de fazer este raciocínio, não está habituado a fazê-lo, não é? Então, nós ainda andamos assim, é algo abstrato, Deus é algo abstrato, quando Deus é algo muito visível, como dizia o Russell, está em todo lado, está nos cheiros, está na água, está no afeto que eu sinto entre as pessoas, tudo, de certa forma, é a expressão de Deus. Temos que levar estas reflexões mais vezes para o nosso dia-a-dia com as crianças e os jovens. Porquê? Para que eles consigam fazer estas reflexões e para que depois consigam olhar a vida de uma forma completamente diferente. Porque quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, nós compreendemos que nada acontece por acaso. E tudo aquilo que nos acontece está no tempo certo, ocorreu da maneira que deveria ter acontecido e que não há nada de mau nem ruim na nossa vida. Exatamente. Aliás, eu devo dizer que, no meu ponto de vista, o problema neste momento é que, com tanta distração que existe no mundo, no nosso dia-a-dia, os nossos jovens estão a fugir um pouco, precisamente, à conversa sobre Deus, à conversa sobre estas matérias, à conversa sobre estes pontos de vista que existem e que, de alguma forma, o ideal seria precisamente
existirem essas pequenas reuniões, pais, filhos, essas reuniões familiares, para que os filhos pudessem, de alguma forma, emergir de uma outra maneira dentro, eu não diria da doutrina espírita, mas na sua própria vida, na condução da sua própria vida. Eu recordo-me que, pronto, na nossa altura, nós, enquanto, assim, uma mistura entre mais espíritas do que católicos, mas ainda com alguma veia católica, por causa da avó e do pai, não sei o quê, ainda frequentávamos a igreja e frequentávamos a catequese de miúdos, e, portanto, mas pelo menos ouvíamos falar em Jesus, ouvíamos falar em Deus, coisa que hoje se perdeu completamente. Não quer dizer que as famílias espíritas não sejam espíritas enquanto crença, enquanto seguirem a doutrina, os seus pressupostos, mas o problema é que esquecemos que realmente quem nos vai suceder e quem vai seguir, digamos assim, os nossos passos, ou deveriam ser, são os filhos. E esses não podem ser, desculpem o termo, iniciados quando já estão numa fase em que já pensam em outras coisas, não é? Quer dizer, aos poucos, enquanto crianças, não é martirizá-los, mas é de alguma forma fazer com que Deus esteja sempre presente no seu dia-a-dia. Olha, Deus, eu ouvi falar, já falámos ontem, uma rixa na escola, esta história que agora é muita moda, não é? O bullying, que na nossa altura não existia bullying, ninguém falava em bullying, não é? Quer dizer, amassávamos uns aos outros e tal, eram umas coisinhas, mas depois passava tudo. Agora não, agora é o bullying, qualquer coisinha é bullying. E as pessoas esquecem-se, não, espera lá, eu não vou fazer isto porque eu aprendi, não se deve fazer. Todas essas coisinhas, essas conversas devem existir. Aonde? Em casa. Os professores não têm tempo para falar disso. Têm tempo para ensinar outras coisas. Ora, em casa é que deve ser urgente que as famílias se sentem e o façam como nós, com os nossos pais, o fazíamos de uma outra forma, claro, mas que o fazíamos. Regina. Bom, e é isto que hoje trazíamos para partilhar com vocês, não é? Um pouco pôr-nos a refletir e a falar muito mais, enfim, com os outros, e por isso mesmo relembramos que partilhem o programa, partilhem este e outros programas que possam levar as pessoas a conversar em família, a falar destes assuntos. Para quê? Para que olhem para a vida de uma forma diferente, para que essa nova forma de olhar quem somos, quem são os outros, nos traga mais felicidade. Porque é tudo isso que nós buscamos, é realmente a felicidade. E então há forma de o fazer, não é? Mais rápida. Estamos à procura às vezes de grandes definições, não é? Filosóficas, estamos sempre à procura da verdade, estamos sempre à procura de conceitos, de paradigmas. Mas há coisas tão simples que nós podemos fazer e que nos trazem uma felicidade imediata e que não perdemos tempo, não é? A fazê-las. Ou seja, parece que estamos sempre ali a tentar olhar além, não é? A querer ser anjos antes de sermos aprendizes. E primeiro temos que ser aprendizes, fazermos paulatinamente o nosso caminho, não é? De forma a, aos bocadinhos, chegarmos lá. Porque essa é a melhor maneira de termos uma vida sem sofrimento. E de alguma forma percebermos que na realidade este bem que vamos fazendo, não é? Estas pequenas coisinhas que vamos fazendo que nos vão trazendo a felicidade imediata são aquelas que em termos do futuro nos vão trazer a felicidade total, não é? A felicidade que nos vai marcar a nossa existência enquanto espíritos que somos, não é? Porque a felicidade na Terra é efêmera, mas se ela for bem conduzida, levaremos-la connosco com toda a certeza para o lado de lá. Ora bem, já falámos demais, hoje o programa já vai... Deixem ficar as vossas sugestões. Exatamente. Para os próximos. Não se esqueçam. Eu não sei se agora... Eu tenho o meu telemóvel aqui ao lado também a passar o direto, para ver se na realidade as coisas vão estando melhores, se há menos interrupções. Eu penso que grande parte do programa, pelo menos nesta fase final,
a coisa correu um bocadito melhor, mas fica a promessa de que iremos investir, nem que seja noutro equipamento, porque esta coisa dos computadores é esquisita, a gente nunca percebe porque é que eles param ou não param, porque a internet está boa, a internet é de fibra, portanto está pujante, está potente. Agora, na realidade, há outras coisas que nos ultrapassam, mas essas fica a promessa de que realmente vamos tentar ultrapassá-las, até para que todos possamos estar envolvidos, não é? E assim sendo, boa noite. Boa noite. O nosso agradecimento. É sempre um prazer até estar com vocês. semana. Até à próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado.